Então, para avaliar os circuitos, a gente criou uma sistematização, um método, o método Gênesis. O objetivo, ou melhor, os objetivos serão: eu quero definir qual é o circuito ou quais são os circuitos que estão mais alterados. Ou seja, qual é a prioridade em relação aos circuitos? Uma vez que eu defino isso, eu vou investigar os campos interferentes e os padrões de restrição presentes no corpo. E aí eu quero ver qual é o grau de influência dos campos interferentes, identificando assim quais precisam realmente ser tratados e identificar os pontos chaves que estão alterados ao longo do caminho dos circuitos. Então, um resumo da avaliação. A gente encontra um parâmetro de referência que a gente está usando o próprio movimento ligado àquele circuito, né, a região onde aquele circuito está. E a gente encontra, por exemplo, uma restrição nessa mobilidade que a gente está avaliando, que não é difícil de perceber, né? Exige um pouquinho de treino, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Mas a gente avalia o parâmetro de referência, identifica uma alteração de mobilidade, por exemplo, de membro superior. O que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar qual é o circuito que está por trás, ou que está contribuindo principalmente para essa alteração de mobilidade. Então a gente vai palpar as zonas chaves de cada um dos circuitos e vai identificar, opa, essa alteração, por exemplo, ela está relacionada principalmente ao circuito do intestino grosso. Então aquilo ali é importante. E aí, uma vez que eu já sei a anatomia do intestino grosso, eu vou procurar, ao longo desse caminho, se tem interferentes ou bloqueios, restrições faciais que estão contribuindo, prejudicando ainda mais o fluxo de energia nesse circuito. São pontos, então, que precisam ser trabalhados e direcionados. Então, a avaliação, a partir de um caminho bem sistematizado, ela dá uma super direcionada. Ela aponta qual é o circuito que precisa ser trabalhado, quais são os órgãos e estruturas que estão relacionadas a eles que a gente precisa apoiar. Quais são as emoções que possivelmente podem estar relacionadas? Emoções de estresse que ficaram bloqueadas. Então direciona para a gente encontrar as zonas do corpo onde essas emoções estão presas e podem então ser liberadas. E quais são e como, onde estão os campos interferentes e as restrições que precisam ser trabalhadas. Então tudo isso de uma forma que, ao mesmo tempo, a gente pode compreender a complexidade, falar, cara, eu estou olhando para esse todo, eu estou olhando a partir de uma perspectiva global, mas dentro dessa globalidade eu estou conseguindo perceber qual é a prioridade. E dentro da prioridade eu posso perceber o que está contribuindo para alterar aquela prioridade. Ver se isso faz sentido. Então, claro, a gente vai aprender a seguir esse caminho de como avaliar, de como identificar o circuito prioritário, de como identificar a interferência dos campos interferentes, os padrões de tensão faciais que precisam ser liberados e, claro, depois, de como juntar isso e tratar tudo isso. Esse é o caminho que a gente propõe.